Jesus Cristo ensinou muitas coisas sobre o reino de Deus utilizando-se de parábolas. Quero lembrar que parábola, no que diz respeito à língua, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Nesta oportunidade, quero apresentar a você a parábola do tesouro escondido, contada por Jesus Cristo e relatada no Evangelho de Mateus, como forma de ilustrar o valor e a prioridade do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ao texto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. Na introdução do verbete Reino de Deus do Novo Dicionário da Bíblia, o teólogo H. Ridderbos comenta o seguinte: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus, segundo os evangelhos sinóticos. Enquanto Mateus, que se dirige aos judeus, na maioria das vezes fala em reino dos céus, Marcos e Lucas falam sobre o reino de Deus, expressão essa que tem o mesmo sentido daquela, ainda que mais inteligível para os que não eram judeus. O emprego de reino dos céus em Mateus certamente é devido à tendência no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. Seja como for, nenhuma distinção quanto ao sentido deve ser suposta entre estas duas expressões. Assim, quando Jesus falou do reino dos céus ou reino de Deus, está falando do domínio de Deus sobre toda a criação, sobre a história humana, na qual Jesus Cristo se inseriu para viver como um de nós, morrer crucificado, ressurgir ao terceiro dia, ascender aos céus e afirmar que voltará para julgar vivos e mortos. Nos termos dos evangelhos, todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador pessoal pertencem a esse reino como filhos amados de Deus. Portanto, trata-se de comparar o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. A parábola mostra um agricultor trabalhando como empregado ou como arrendatário de um campo e que descobre algo valioso enterrado nessa propriedade. Sua reação inicial é tomar conhecimento daquele bem e devolvê-lo provavelmente ao mesmo local onde foi encontrado, porque não lhe pertence. Esse bem de alto valor pertence por direito ao dono do campo. Nos tempos de Jesus, era comum alguém, com medo de ladrões e salteadores, enterrar seu tesouro em algum lugar de sua propriedade. Se a pessoa mantivesse segredo do local e partisse para a guerra, por exemplo, poderia não voltar e seu tesouro não seria localizado por ninguém. Não é incomum alguém encontrar coisas valiosas deixadas por alguém lá no passado. Pois bem, esse trabalhador não comentou sua descoberta com ninguém, mas tomou uma decisão que alteraria o curso da sua vida. Decidiu comprar aquele campo e, assim, passou em revista todos os seus bens e tomou a decisão mais difícil de sua vida, que foi abrir mão do que conquistara pelo próprio esforço para poder adquirir a tal propriedade, tornando-se, portanto, o proprietário legítimo daquele tesouro que lhe apareceu enquanto trabalhava no campo. A parábola não tem por objetivo entrar na moralidade ou não de seus personagens, mas apresenta a ideia de que pode haver em algum lugar algo mais precioso do que tudo quanto temos ou somos. Aquele homem compreendeu isto. Vamos deixar nossa imaginação correr um pouco. Os parentes, os amigos e os vizinhos dele devem ter pensado que o tal homem da parábola enlouqueceu, porque repentinamente o viram transbordante de alegria, sem nenhuma preocupação com seus pertences de valor, oferecendo-os no mercado e buscando atingir com o produto da venda o valor estipulado pelo tal campo. A parábola afirma que o tal homem conseguiu comprar o campo e com ele, consequentemente, tornou-se legítimo proprietário do tesouro. De empregado ou arrendatário, tornou-se um rico proprietário. O que se aprende aqui? Em primeiro lugar, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reinado de Deus na vida de uma pessoa não é algo que aconteça de forma visível, do tipo passa a ter boa saúde, não passa nenhuma necessidade financeira, tudo quanto faz dá certo, tem muitos amigos, esbanja sabedoria e tudo mais. O reinado de Deus, mediante a salvação que há em Cristo, transforma um pobre pecador perdido
em um salvo do pecado e da condenação eterna. O reinado de Deus, mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, é uma fonte de transformações sucessivas do caráter da pessoa e de preenchimento do vazio espiritual que há nela. Ela se torna rica em graça diante de Deus e dos seus semelhantes. Em segundo lugar, o tesouro de natureza espiritual, como vimos, altera nosso modo de viver. Assim como aquele agricultor teve sua vida totalmente alterada, passando a ter uma propriedade e nela o tesouro, continuamos lutando pelo sustento, pelos estudos e progresso da carreira, nossa família, mas nossa vida muda radicalmente porque Jesus Cristo altera a nossa cosmovisão. Começamos a compreender a vontade de Deus para nós e a reconhecer princípios e valores que nos trazem alegria, mesmo diante das perplexidades da vida. Aprendemos as virtudes de Deus e passamos a vivenciá-las no relacionamento com Ele e com os nossos semelhantes. Essa parábola, portanto, nos indica que a nossa vida pode ser muito diferente e superior a tudo quanto já vivemos, porque o tesouro da graça de Deus, seu perdão, sua misericórdia, sua bondade invadem nossa existência e transformam o nosso presente e nosso futuro, porque trazem consigo a promessa de uma existência que não se encerra aqui, mas prossegue eternamente no reino dos céus.